pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Continuando ainda a falar sobre a termoquímica, né? Hoje, mais especificamente, nós falaremos sobre a entalpia envolvida nas reações químicas, tá? E espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Essa aula de hoje é muito importante, hoje nós trabalharemos os principais tipos, né, de entalpia, de acordo com as reações químicas, tá? Falaremos também um pouco sobre a combustão, né, que eu tenho certeza que é um assunto de grande interesse para vocês, né, do curso técnico de manutenção automotiva. Falaremos também sobre o conceito de estado padrão e veremos alguns principais tipos de entalpia, tá joia? Então vamos lá para a nossa mini aula. Bom, inicia aqui com a pergunta, o que é estado padrão? Antes da gente começar a falar sobre a entalpia propriamente dita, né, envolvida nas reações químicas, nós precisamos definir o conceito de estado padrão. Tá, pessoal? Estado padrão é considerado um estado em que o elemento químico ou uma substância ele encontra-se nas seguintes condições. Temperatura igual a 25 graus Celsius, pressão igual a 1 atm, e ele está sobre a sua forma alotrópica mais estável, nós vamos ver no próximo slide que é a forma alotrópica, e ele se encontra no estado físico mais comum. Quando um elemento ou uma substância tiver nessas quatro condições aqui, ele obedecer essas seguintes condições, nós dizemos que ele está no estado padrão. E esse conceito de estado padrão vai ser muito importante porque é com base, né, no estado padrão que nós determinamos, por exemplo, a entalpia de formação de uma substância. Tá joia? Então, o conceito de estado padrão é muito importante. Basta vocês entenderem que estado padrão é um estado em que eu tenho aqui, ó, eu estou atendendo a essas quatro condições aqui, tá? E por que esse conceito de estado padrão é muito importante, ó? Isso daí vocês já podem anotar aí, tá? Podem gravar, que é um conceito muito importante, que é o seguinte, ó, essa afirmação aqui. Toda substância simples no estado padrão, ela vai ter entalpia igual a zero, ou seja, seu ΔH é igual a zero. Só relembrando o que é uma substância simples. Pessoal, substância simples é uma substância que é formada por um único elemento químico, tá? Ela pode apresentar diversos átomos, mas tem que ser átomos do mesmo elemento químico. Um exemplo de substância simples, o hidrogênio gasoso, H2, o oxigênio gasoso, O2, o Cl gasoso, Cl2 e daí por diante. Então, uma substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico, tá joia? Bom, mas vamos ver aqui, vamos relembrar aqui, vocês viram isso no ano passado, né, no primeiro ano do ensino médio. O que é a alotropia? A alotropia é um fenômeno em que o mesmo elemento químico ele é capaz de formar diferentes substâncias simples, tá? É o caso que acontece com elementos como carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Cada substância simples que esse elemento é capaz de formar, recebe o nome de forma alotrópica ou então alótropo, tá? Então, nós dizemos, por exemplo, que o carbono ele ocorre sobre quatro formas alotrópicas diferentes. Ele existe como carbono grafite, como carbono diamante, como fulereno e como grafeno. Já o oxigênio, por exemplo, ó, o elemento químico, o oxigênio, ele é capaz de formar duas formas alotrópicas diferentes. Se dois átomos de oxigênio se combinar, nós temos o O2, que é o oxigênio gasoso. Agora, se três átomos de oxigênio se combinar, nós temos o ozônio, que é o O3. Tá? Já e o fósforo também é capaz de formar duas formas alotrópicas diferentes. Né? O fósforo P4, ele pode ocorrer como uma forma alotrópica P4 branco, fósforo branco, como P4 vermelho, que seria o fósforo vermelho. Um outro exemplo de alotropia é o que acontece com o enxofre, tá? Que apresenta duas formas alotrópicas diferentes. O S8, enxofre rômbico, e o S8, enxofre monoclínico, tá? Então, quando a gente fala que o elemento ou uma substância encontra-se no estado padrão, ele vai ter que estar sobre a sua forma alotrópica mais estável. É o que a gente observa aqui nesse próximo slide, ó. Eu tenho aqui parte, né, um diagrama aqui de entalpia para dois alótropos do carbono. Nesse caso, só tem o diamante e o grafite. Se vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho entalpia, né? Então, quanto mais acima eu tiver no eixo Y, maior a energia. Consegue perceber que o estado, a forma alotrópica carbono-grafite é mais estável, ou seja, ela tem menor energia do que o carbono-diamante? Então, quando eu falar, por exemplo, eu pedi lá, a entalpia de formação do CO2 a partir do carbono no estado padrão. Necessariamente, o carbono vai ter que estar sob a forma alotrópica aqui de grafite, tá? Porque é a forma alotrópica mais estável dele. Tá? Então, no caso aqui do carbono, né, a forma alotrópica mais estável é a forma grafite, tá? Que tem entalpia igual a zero, né? Já que nós vimos ali toda substância simples, né, no estado padrão, ela vai apresentar entalpia igual a zero.
O mesmo vai ocorrer aqui, ó, para o oxigênio. Ele pode ocorrer sob a forma de oxigênio gasoso, O2, ozônio, O3, ou então oxigênio atômico, que seria ele sozinho. Se vocês observarem aqui, ó, dentre O2 e ozônio, o alótropo, né, a forma alotrópica mais estável, ou seja, aquela que tem menor energia, é o oxigênio gasoso. Então, para o oxigênio gasoso, a substância O2, nós dizemos que no estado padrão ela apresenta entalpia igual a 0, tá joia? Então, preste muita atenção nisso, ó. Estado padrão é quando uma substância ou elemento obedece a essas seguintes condições. Ele tem que estar numa temperatura igual a 25 graus Celsius, pressão igual a 1 atm, ele tem que estar na sua forma alotrópica mais estável, né? No caso do carbono, carbono grafite, no caso do oxigênio, O2, e também no estado físico mais comum. Se alguma dessas condições aqui não forem obedecidas, não é considerado estado padrão, tá joia? Bom, mas vamos entender aqui então. Agora que nós já sabemos o que é estado padrão e que ele é um importante parâmetro, né, para a gente poder determinar a entalpia das reações químicas, nós vamos ver quais são os principais tipos de entalpia, tá? A variação de entalpia, ou seja, o ΔH envolvido numa reação química, ela vai receber seu nome de acordo com o tipo de reação para a qual ela está sendo descrita, tá? Eu trouxe aqui 3 tipos que são, de longe, assim, eu acredito que os mais comuns, tá? O primeiro tipo de entalpia que nós vamos ver é a entalpia padrão de formação, né, que como o próprio nome sugere, a entalpia de formação de uma substância, a partir das substâncias mais simples. O número 2, a entalpia padrão de decomposição, que seria o processo contrário. A formação eu estou formando, a decomposição eu estou separando, tá? E o terceiro tipo de entalpia padrão que nós veremos é a entalpia padrão de combustão. Observe que eu tenho um nome aqui padrão em todas elas. Por quê? Porque eu estou considerando todas no estado padrão, ou seja, obedecendo aquelas 4 condições que nós já vimos. Então, vamos falar sobre cada um desses tipos de entalpia. Primeiro, entalpia padrão de formação, ó, ΔH. Se é padrão, eu tenho essa bolinha aqui subscrita, né, lá em cima, e de formação eu tenho um F, né, de formação. Então, aqui, o que seria essa entalpia padrão de formação? É o ΔH envolvido na formação de um mol de uma substância, tá? A partir da substância simples correspondente. Todas em condições padrões. Bom, o que quer dizer isso? Por exemplo, o que seria a entalpia de formação da água? Seria o processo de formação da água a partir das suas respectivas substâncias mais simples. No caso, a água ela é formada a partir da reação entre o H2, né, que é uma substância simples, e o O2, que é uma substância simples também. Então, aqui nós dizemos que nós temos o ΔH de formação padrão da água. Então, olha só, 1 mol de H2 gasoso reage com meio mol de oxigênio gasoso, vai produzir 1 mol de água. Então, esse ΔH aqui, nós dizemos que ele é o ΔH padrão, ou seja, ele é a variação de entalpia padrão de formação da água. E esse valor aqui, conseguem perceber que ele é um valor negativo? Então, que indica que a formação de 1 mol de água é um processo exotérmico, já que a gente viu que esse menos na frente significa processo exotérmico. Que nesse caso, ó, quando eu tenho a formação de 1 mol de água a partir dessas duas substâncias simples, é liberada uma quantidade de energia de cerca de 68,3 quilocalorias, tá joia? Então, a entalpia padrão de formação da água é o quê? É esse valor aqui, ó, é o ΔH que eu obtenho quando 1 mol de água é formada a partir das substâncias simples, né, aqui, H2 e O2, que são as substâncias que dão origem à água, tá joia? Uma observação muito importante, pessoal, a entalpia padrão de formação de uma substância é a própria entalpia dessa substância. O que significa isso? Significa se a entalpia padrão de formação da água é menos 68,3, significa que a entalpia da água, ou seja, a energia específica ali contida em 1 mol de água, é esse valor aqui, tá joia? Bom, e o que seria o segundo tipo aqui, a entalpia padrão de decomposição? A entalpia padrão de formação, a gente viu que é substâncias se combinarem, né, substâncias simples, para formar uma substância. No caso da entalpia padrão de decomposição, ela é a variação de entalpia, ou seja, ele é o ΔH envolvido na decomposição, ou seja, na quebra, na separação de 1 mol de qualquer substância, gerando a substância simples correspondente, ou seja, ele é exatamente o processo inverso da entalpia padrão de formação. Entalpia padrão de formação tem 2 ou mais substâncias se juntando para formar uma. Na entalpia padrão de decomposição, tem uma substância se separando em 2 ou mais substâncias simples, tá joia? Vamos ver aqui o exemplo, então. Entalpia padrão de decomposição do ácido sulfúrico. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é H2SO4, ele é um líquido, né? E se eu fornecer ele
Se eu fornecer, não. Se o ácido sulfúrico ele sofrer ali a decomposição, ou seja, ele se dividir, né, em um mol de H2 de enxofre rômico, né, que seria o seu halótropo mais estável do enxofre, e 2 mols de oxigênio, o ΔH para essa reação é de 814 kJ por mol, ou seja, a decomposição de um mol de ácido sulfúrico libera uma energia de 814 kJ, ou seja, o ΔH padrão de decomposição do ácido sulfúrico é de menos 814 kJ por mol. Tá joia? Então, a entalpia padrão de decomposição é o quê? É a variação de entalpia, o ΔH, específico para uma reação de decomposição, que é aquela em que eu tenho uma substância sendo quebrada, rompida em duas ou mais substâncias simples. Tá joia? Bom, e o último tipo aqui de entalpia, que nós veremos, entalpia padrão de combustão, né, que com certeza é a mais interessante aí para vocês, que são do curso de manutenção automotiva. Vocês estudam, né, a reação de combustão, que é utilizada para poder, por exemplo, movimentar, né, um automóvel, né? Então, é muito interessante nesse sentido aí do contexto do curso de vocês. O que seria entalpia padrão de combustão? A entalpia padrão de combustão, ou calor de combustão, como é mais comumente chamado, refere-se ao calor liberado na combustão de um mol de um elemento ou uma substância nas condições padrão, tá? Só lembrando, pessoal, combustão é um processo de queima. Toda combustão é um processo exotérmico, ou seja, é um processo que libera calor, né? Quando a gente queima uma vela, por exemplo, a gente sente ali, tem logo aquela sensação de calor. Por quê? Porque é um processo exotérmico, tá joia? Então, a entalpia padrão de combustão é o calor liberado na combustão de um mol de um elemento ou uma substância nas condições padrão. Aqui está errado, tá? Não é combustão, né? É combustão. Nesse caso aqui nós temos o exemplo da combustão completa do metanol. Ó. O metanol, a fórmula dele é CH3OH, né? Ele reagindo com o oxigênio, que é o que nós chamamos de comburente, vai gerar aqui, por ser uma combustão completa, vai gerar CO2 e água e vai liberar aqui uma quantidade de energia de 725 kJ por mol. O que isso aqui quer nos dizer? Quer dizer que a entalpia padrão de combustão, da combustão completa do metanol, libera 725 kJ a cada 1 mol de metanol que é queimado, tá? Então, só para guardar, combustão é o mesmo que queima, e toda combustão é um processo exotérmico, isto é, que libera energia, tá? Bom, mas o que é a combustão? É uma reação química que envolve a queima de um elemento ou uma substância, e essa reação ela só vai ocorrer se houver 3 fatores presentes ali. Primeiro, o comburente, tá? O comburente é o componente ali que vai ajudar na queima do combustível, tá? Eu tenho que ter também o combustível e a energia de ativação. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo ou círculo do fogo, tá joia? O que ele nos diz? Ele apresenta aqui os 3 componentes principais que eu preciso ter, os 3 fatores que é necessário para que uma reação de combustão ocorra. Uma reação de combustão só vai ocorrer se eu tiver o combustível, que é a substância que queima, gasolina, metanol, metano, o comburente, que é a substância ali que vai ajudar na combustão do combustível. No caso, o comburente mais comum que nós temos é o oxigênio do ar, tá? 99% dos casos da reação de combustão vai ser o oxigênio comburente. E a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima que eu preciso fornecer para que a combustão ocorra. Seria, digamos que, a fonte ali de ignição. Por exemplo, eu posso ter ali uma garrafa de álcool, tá? Posso deixar a garrafa de álcool aberta, em contato com o oxigênio do ar. Se eu não for ali criar uma faísca ou então acender um fósforo e jogar, não vai haver combustão. Então, a combustão é uma reação química de queima que só vai ocorrer quando eu tiver o combustível, o comburente e a energia de ativação sendo satisfeita. Ou seja, eu preciso ter uma fonte de ignição. Pode ser uma faísca, pode ser um fósforo aceso, alguma coisa nesse estilo. Tá joia? E com relação, né, à quantidade de comburente, ou seja, a quantidade de oxigênio presente, a combustão se divide em 2 tipos principais. Ela pode ser completa, quando há quantidade suficiente de comburente para queimar todo o combustível, ou seja, quando eu tenho oxigênio suficiente para queimar todo o meu combustível, ou ela pode ser incompleta, quando eu não tenho quantidade suficiente de oxigênio para queimar todo o combustível. Vamos ver aqui um exemplo, então, ó. A reação aqui, a equação de combustão do metano. Ó. Metano é o CH4, né, o famoso componente aí do gás natural veicular, né, do GNV, né, que é utilizado em alguns automóveis aí. Bom, o metano, então, na presença de 2 mols de oxigênio,
ele vai sofrer combustão completa, vai produzir 1 mol de CO2 e 2 mols de água, tá? Agora, ele vai liberar aqui uma quantidade de energia de 890 kJ por cada mol de metano que for queimado. Agora, se eu não tiver quantidade correta suficiente de oxigênio, a combustão vai ser incompleta. Observe que aqui ó, eu tenho que 1 mol de metano precisa de 2 mols de oxigênio para sofrer combustão completa. Se eu colocar 1,5 mol de oxigênio, afinal 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, a combustão não vai ser completa. Eu preciso de 2 mols para ser completo. Se eu forneço apenas 1,5 mol de oxigênio, a combustão vai ser incompleta. E observe aqui ó, que os meus produtos serão diferentes. Ó. 1 mol de metano na presença de 1,5 mol de oxigênio, ou seja, vai gerar uma combustão incompleta, eu vou produzir não mais CO2, e sim CO, monóxido de carbono e 2 mols de água. E observe que a quantidade de energia aqui liberada, a quantidade de calor liberado, é menor. Enquanto a combustão completa de 1 mol de metano libera 890 kJ né, de energia, a incompleta libera apenas 520 kJ. Ou seja, toda combustão completa ela é mais energética, ela vai liberar mais calor do que uma combustão incompleta. E um ponto muito importante, tá, pessoal? É super perigoso a questão da combustão incompleta. Quando você vai ligar um carro, por exemplo, né? Tá lá de manhã numa garagem fechada que tem pouca quantidade de oxigênio, você liga o motor do carro, fica acelerando ali. Pode acontecer de não ter oxigênio suficiente e formar CO. O CO2 ele não é tóxico para o nosso organismo, mas o CO é. Então, às vezes acontece, por exemplo, quando o cara de manhã acorda, vai lá ligar o carro, o motor do carro na garagem super fechada, ele pode acabar levando a óbito, né, por conta da alta quantidade aqui de CO que é produzido na combustão incompleta do combustível do automóvel. Então, preste muita atenção nisso. Combustão completa é quando eu tenho oxigênio suficiente. Combustão incompleta é quando eu não tenho. Na completa vai gerar CO2 e água, na incompleta vai gerar CO2 e água. A quantidade de energia, ou seja, de calor que é liberada na combustão completa é sempre maior do que na combustão incompleta. Ok? Vamos aqui a um exemplo prático, então, para a gente ver, entender como é que a gente vai usar isso daqui, né, no contexto do curso de vocês, no contexto dos exercícios também. Exemplo prático, uma questãozinha aqui. Qual a quantidade de calor liberado na combustão completa de 38 gramas de octano? Pessoal, octano, fórmula molecular C8H18, é um alcano, né, um composto orgânico, um dos principais componentes da gasolina, tá? Então, imagine que lá dentro no motor de um carro, né, de um motor a combustão, eu estou queimando 1 mol de gasolina, né, 1 mol de octano. Então, a queima de 1 mol de octano vai ser dada por essa equação química aqui, ó. 1 mol de octano vai precisar de 7,5 mols de O2, vai produzir 8 mols de CO2 e 9 mols de água e vai liberar uma quantidade enorme de energia, ó, cerca de 5.471 kJ, tá, por cada mol de octano que é queimado. Bom, só que ele quer saber qual a quantidade de calor liberado quando tem a combustão completa de apenas 38 gramas. Ele não quer saber de 1 mol de octano. A gente sabe aqui, se a gente calcular aqui C8H18 dessa forma, vai dar uma massa molar de 114 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de octano equivale a 114 gramas, tá joia? Então, eu sei que 1 mol de octano, ou seja, 114 gramas de octano, quando eu queimo, libera 5.471 kJ de energia. Bom, e 38 gramas de octano, quanto que liberaria? Obviamente é uma quantidade muito menor, né? No caso vai ser 3 vezes menor, já que 38 é 3 vezes menor que 114. Então basta eu fazer uma regrinha de 3, ó. 114 gramas de octano libera 5.471 kJ, 38 gramas vai liberar X. Então a gente vai perceber que quando eu queimo 38 gramas de octano, que é o principal componente da gasolina, vai ser liberada uma energia de 1.823,7 kJ, ou seja, uma quantidade 3 vezes menor do que a liberada na queima de 1 mol. Tá joia? Entendido? Vimos aí estado padrão, o que é, né? Tem que ser satisfeito aquelas 4 condições. E vimos também alguns tipos de entalpia. Entalpia padrão de formação, de decomposição e de combustão. Vimos que a combustão é uma reação em que ocorre uma queima, né? E para que ela ocorra, eu preciso de 3 fatores principais: combustível, comburente e uma fonte de ignição. Tá joia? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo aí e que esse material de alguma forma auxilie no estudo de vocês, tá? Tá bom? Até a próxima então. Tchau, tchau.